Depois de uma pequena pausa, podemos dizer assim, nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro do pastor Felipe Fontes. O tema é Idolatria do Coração. O livro tem duas partes. A primeira parte, temos 3 capítulos, podemos dizer assim. Primeiro é idolatria, como a entendemos, como deveríamos entendê-la, que reflete bem a questão de nós, talvez até, digamos assim, entendemos, mas o que ele quer dizer aqui é que há algo muito maior para a gente entender sobre esse tema do que o que muitas vezes vem à nossa mente, como talvez apenas a questão de adoração de imagens. Depois, segundo capítulo aqui da parte 1, a origem e as raízes da idolatria, pegando bem a ideia de que a idolatria é algo que começou lá no Éden, quando a opção de Eva, de Adão, foi ouvir a voz do inimigo e não ouvir a voz de Deus. Na verdade, ele resolveu ouvir a voz do seu desejo, por isso que chama idolatria, né? Do eu. O eu é mais importante do que o Deus, do que aquele que nos criou. A dinâmica, os efeitos da idolatria, assim foi falado também a respeito de como ela vai se desenvolvendo, no sentido de que a idolatria é do eu, né, que a gente estava falando há pouco, e este eu busca satisfazer a si mesmo de forma a buscar através de qualquer coisa. A idolatria é um pecado, podemos dizer assim, que o inimigo, ele não precisa inventar coisas, ele aproveita as coisas que Deus criou para colocar e transformar, estragar essas coisas, e assim nós, ao invés de vivermos as coisas de Deus para nós estragamos essas coisas. Então nós vimos aqui essa questão da parte 1. E agora nós vamos entrar então na parte 2. Sendo que a primeira parte é conhecendo a idolatria, dá essa ideia de conhecer, e depois de conhecer alguma coisa, nós temos a capacidade melhor de enfrentar. Então, conhecemos a idolatria, conhecemos a respeito deste pecado, e agora vamos refletir como enfrentá-lo. E são 2 tópicos, ou 2 capítulos da segunda parte: discernindo a idolatria e combatendo a idolatria. Hoje nós vamos falar sobre discernindo a idolatria. Os irmãos devem ter pegado esta folha. Nós vamos estar seguindo aqui, acredito que fica bom para os irmãos, porque os slides vão passando e a gente não tem uma ideia do todo da mensagem. E aqui nós temos essa oportunidade de estudar melhor. Parte 2, enfrentando a idolatria. O tópico 1, discernindo a idolatria. Eu não pretendo terminar essa folha hoje, porque eu vi, realmente, a gente perde muito conteúdo tentando fazer tudo no mesmo dia. Nós vamos mais ou menos um pouco mais da metade aqui e vamos continuar na próxima semana. Então são 2 capítulos ou dois capítulos da segunda parte. Provavelmente a gente termina esse estudo em mais 4 semanas, contando com essa mais 3 semanas. Nós vamos chegar até o final da folha, mas nós vamos voltar na semana que vem e falar uma parte aqui de baixo, aqui, a nossa atividade e a atividade de Deus, com mais detalhes. Tá? Nós vamos falar, mas superficialmente, e na semana que vem vamos falar com mais detalhes. Então vamos lá? Discernindo a idolatria. Uma tarefa difícil, mas possível. Aqui eu estou lendo, às vezes eu vou ler aqui no nosso papel.
Ele começa com uma pergunta que eu acabei de responder, que está escrita aqui no papel. Mas a pergunta é possível saber quando estamos sendo tomados por esse pecado? Ou seja, é possível discernir a idolatria? E se é possível, como podemos fazer isso? Porque a questão aqui é o seguinte, o idólatra, ele nunca, né? Ou vamos dizer assim, dificilmente ele admite que ele está praticando a idolatria. Não, que isso, eu me controlo, né? Ele não vai falar que não, que aquilo lá, ele está se entregando à idolatria. É um dos pecados difíceis de ser até mesmo confessados, né? Senhor Deus, perdoa porque eu sou um idólatra, né? Que coisa é essa? E por quê? Porque é difícil. Mas nós vamos estudar nesse tópico de hoje, é difícil, mas é possível. É possível. Por que é difícil? A dificuldade da tarefa. Primeiro, porque a idolatria acontece numa dimensão de existência a qual não temos acesso direto e imediato. Que lugar é? O coração. Dificuldade da tarefa, a idolatria acontece no coração. Não temos acesso direto e imediato. O coração é algo difícil de ser acessado, no sentido de que, como nós vivemos, né? Se eu pudesse controlar todas as coisas. Quando a gente menos imagina, já está pensando no que devia, já está andando por um caminho no qual não devia. O seu coração já está falando, certo que não morrereis, pode fazer isso, não tem problema, você gosta, vai. Então a gente percebe que é difícil, porque nós não temos um acesso assim direto. E o pastor Felipe usa a passagem de Provérbios 20, verso 5, para falar um pouquinho sobre isso. Olha esse versículo que diz: os propósitos do coração do homem são como águas profundas. Forte, né? Não é só poesia, não. Que uma água profunda é algo difícil de se acessar. Tem lugares tão profundos que nós não podemos ir lá. Talvez num submarino. Mas o coração é como águas profundas. Os propósitos do coração do homem são como águas profundas. A idolatria, então, é um pecado interno e nós temos sim dificuldades de acessar. Aqui a outra palavra é de Jeremias 17:9, que o que diz lá? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Às vezes a gente ouve algumas declarações, né? Não, fulano é tão perfeito, ele é santo, principalmente quando morre, né? Parece que não está falando do ser humano, não, está falando de um semideus, né? Ninguém é esse ser perfeito. O nosso coração é enganoso. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque nós conversamos conosco mesmo, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, e uma das dificuldades é que nós mesmos definimos o que é certo e o que é errado. Sabe, como tivesse um tribunal e você que resolve? Sabe aquela história, eu já vi alguém dizer assim, mas a polícia, né? Não estou falando mal de polícia não, estou só contando. A polícia tem a corregedoria, mas é um policial que julga o outro policial. E a gente vai perceber que isso acontece em várias áreas, né? E um pastor, às vezes ele é condenado ou absolvido por outro pastor, por outro grupo de pastores, né? Às vezes são amigos. E a gente percebe que, imagine você tratando de perceber se você está certo ou se você está errado. Claro que você vai falar que você está com a razão, né? É difícil você falar não. Então o coração é um lugar de acesso difícil e é um coração, aqui diz enganoso, o coração
do homem. Mas nós vimos que é difícil, mas é possível. A nossa condição atual é uma condição complicada. Por que eu digo condição atual? Porque existe a condição original. Nós não, né? Adão e Eva, o homem foi criado com o coração numa condição que era possível não pecar, não ir por caminhos ruins. Mas a condição atual nossa, pela presença do pecado, nós somos assim passíveis à idolatria. Então o que nós estamos falando aqui é desta dificuldade. E aqui então, o pastor Felipe cita mais um texto. Eu não passei esse slide, mas nós falamos, né? Além disso, a idolatria é de natureza enganadora. Então, os 2 pontos é primeiro que é um lugar difícil de se acessar e o segundo lugar é enganadora. Mas olha a passagem aqui. Isaías 44, versos 18 a 20. Esse texto é uma descrição muito impactante a respeito da idolatria. Diz aqui: nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Vou até aqui um pouquinho. Aqui não, ele vai citar a questão da imagem, né? Mas como a gente está estudando, já se familiarizou com esse tema, nós falamos de idolatria no contexto geral. Não é bem isso que a gente vê. A pessoa está cega, ela não consegue entender. Quando você vê pessoas falando barbaridades, né? Coisas assim absurdas, mas elas falam com uma convicção, e chega a um ponto que só Deus mesmo para mudar um coração, porque a pessoa está totalmente cega, ó, lhes grudaram os olhos, o seu coração não pode entender. E aí ele vai dar um exemplo. Metade queimei e cozi, pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em quem confio. A ênfase aqui que a gente vai dar o texto está falando como é um absurdo alguém que pega uma madeira, parte dessa madeira ele vai queimar para fazer uma comida. A outra parte daquela mesma madeira que ele queimou para fazer comida, ele vai fazer um deus. Ele vai se curvar diante de um pedaço de pau que ali ele usou para queimar. Olhando assim, a gente percebe como isso não tem sentido. Mas como foi dito, a pessoa está cega, iludida. Ela assim confia. Então essas são as 2 razões, né, que nós vimos aqui, da dificuldade, a profundidade da dimensão, né, da existência aqui na qual ela acontece, né, ou seja, a idolatria que é no coração, e a natureza enganosa, o coração que é enganoso. Discernir a idolatria não é uma tarefa simples, mas é possível. Então aqui no meio da folha, aqui ó, a possibilidade da tarefa. E ele volta então, pastor Felipe, ao mesmo versículo, só que agora completo. Provérbios, capítulo 20, verso 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los.
é com águas profundas, mas é possível. Se destaca aqui então, o homem de inteligência sabe descobri-los. É possível. Como isso se torna possível? As condições, a nossa atividade, o homem de inteligência. A atividade de Deus é a sabedoria. Quem dá a inteligência para o homem? Esse homem de inteligência não é porque ele é melhor do que os outros. É o seu contato com Deus. Como então é possível vencer a idolatria? Já caminhando para esse tema, né, do capítulo final aqui. Através da nossa vida, do nosso trabalho, nosso esforço, da nossa busca por Deus. Mas tudo isso baseado no que Deus faz. Deus faz primeiro. Aqui, irmãos, a gente não pode confundir, com às vezes alguma pessoa pode pensar assim, que é o que eu faço e a parte de Deus, como se isso fosse separado, né? Deus faz, eu faço e Deus dá uma ajudinha. Não, a ideia aqui é Deus que faz todas as coisas e Ele nos capacita para que nós estejamos envolvidos nessa obra. Então sempre é Deus que nos dá a inteligência, que nos dá a sabedoria. Por isso que nós chegamos numa parte que, se não houver a conversão, não é possível, porque a sabedoria de Deus para o homem que não tem Deus é loucura. É loucura. Então, como é possível vencer? Com a bênção e a ajuda de Deus. Nossa atividade e a atividade de Deus. Eu vou falar aqui, como eu disse, bem por cima desses dois tópicos. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei na página 4 de 12 páginas aqui do estudo, do capítulo, né, que eu coloquei em páginas. Então nós estamos na página 4. Assim, é um desperdício você perder todo o contexto para falar rapidinho só para a gente acabar. Então eu vou falar, mas a gente vai voltar nos desenvolvendo esse tema. A parte de Deus e a minha parte, o meu trabalho. São duas, então, questões, duas condições para vencermos a idolatria. Nossa atividade responsável e a atividade de Deus. A primeira questão aqui, então, é o que nós somos, o que nós podemos fazer, mas o que nós podemos fazer a respeito do que Deus faz na nossa vida. O que Deus faz no coração, na nossa vida. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz aqui: a inteligência, sinônimo de sabedoria, da qual o princípio é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A sabedoria, então, é algo que nós adquirimos em Deus, em temer ao Senhor, a sua palavra, em vivermos reverenciados ao Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Tiago 1, verso 5, são textos bem conhecidos, mas aqui eles fazem um sentido maior para o nosso estudo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Pedir sabedoria quando? Todos os dias, todos os momentos, porque nós podemos facilmente deixar a sabedoria para buscar a loucura, para buscar um conceito errado. Então essa comunhão, essa atividade, ela deve ser contínua na nossa vida, para que nós tenhamos força, paz e esperança. Se você observar aqui no papelzinho, ele fala autorreflexão,
as janelas do coração, os pensamentos, palavras, sentimentos, ações e reações. O que nós fazemos? Tudo isso deve estar voltado para essa atividade de Deus. E ele traz 3 tópicos sobre a atividade de Deus. O próprio pastor Felipe, ele diz aqui, isso aqui não é um tema exaustivo, né? Você pode acrescentar outros tópicos aqui. Mas ele fala sobre a atividade de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus. Quer sabedoria? Leia a Bíblia. Tem assuntos muito claros na Bíblia. A gente parece que faz de conta que não entendeu, né? Porque não é possível. Como a gente está estudando domingo à noite sobre o amor, é tão claro que a Bíblia fala, não é? E às vezes a gente ainda acha que pode ter inimigo, que ainda pode, digamos assim, tratar mal uma pessoa, sendo que a Bíblia fala que nós devemos amar nosso inimigo, nós devemos não julgar para não sermos julgados, de repente está julgando, está falando. Então, a Bíblia fala sobre mentira, a Bíblia fala sobre adultério, a Bíblia fala até sobre glutonaria, né? Fala sobre tantos assuntos. É o referencial de Deus para que nós não estejamos no caminho da idolatria, que é deixarmos seguir pelos nossos desejos no lugar de Deus. A Bíblia fala sobre preguiçoso. São muitos temas, irmãos, são muitos pecados que nós devemos combatê-los. E a Bíblia fala sobre todos esses temas. Eu não vou demorar aqui, senão depois da semana que vem a gente vai voltar a esses tópicos. O Espírito Santo, a atividade de Deus, o Espírito Santo. E aqui a gente percebe, mais uma vez dizendo, é algo para o cristão, precisa haver a conversão, mas quem é convertido tem o Espírito Santo falando. Nós não somos mais como o mundo, que somos o tempo todo atraídos por todo tipo de pecado, por todo tipo de novo prazer, novo desejo que é lançado, como a gente estudou na outra semana, né? A idolatria é algo que ela vai mudando. Por exemplo, uma pessoa que é idólatra no sentido da soberba, um tempo ela quer um tipo de coisa, vamos supor, viagens, para se mostrar, de repente viagem, mas não tem mais graça, aí eu vou ter um outro hobby, ou agora eu quero comprar carros. Você vê como o mundo é cheio de idolatrias, né? E mais uma vez, irmãos, o diabo pega coisas boas, saudáveis, e a gente vai com um tempero, vai transformando isso em idolatria. Então, quando eu dou algum exemplo, eu não estou dizendo que isso é idolatria no sentido de que você ter um carro, ter uma casa, tá. Não, eu estou dizendo que há a transformação disso. Então, de repente, a moda é jogar beach tênis, aí todo mundo vai lá para o tal do beach tênis, passa 1 ano, 2, aí inventa uma outra coisa. A bicicleta parece estar diminuindo, né? Aí andar de bicicleta. E as pessoas fazem aquilo com um desejo, com uma alegria, e se envolvem, e gastam, e se envolvem com aquilo. Estou dando só um exemplo, porque a gente percebeu, né, que a idolatria não é só coisa, digamos assim, de pecados maiores, né, mas de coisas tão simples, como até mesmo um filho, que alguém por idolatria, um filho para de servir a Deus, eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que amar meu filho, tenho que servir meu filho, e você de repente está ali esquecendo do próprio Deus. Eu dei o exemplo, né, da mãe que reclamava do filho que ia mal na escola, e na verdade ela não queria o bem do filho, ela queria poder falar bem do filho, porque aquilo engrandecia ela. Olha como que o nosso coração é complicado, né? Meu filho não pode tirar nota baixa, que como que eu vou falar lá? Meu orgulho é chegar a falar, meu filho passou em tantas faculdades, meu filho é isso, meu filho é aquilo, porque eu quero que eu seja alguém importante. E aqui o terceiro ponto, relacionamentos redentivos, que são instrumentos para a santificação e aperfeiçoamento. Está bem relacionado ao tema de ontem, que nós falamos lá na reunião de oração, né? Nós, a Ilurdiane. Sobre a igreja, sobre a convivência dos irmãos,
sobre esse cuidado que nós temos uns com os outros. E o pastor Felipe falou algo interessante, né? Igreja não é um lugar para a gente ver o irmão lá todo errado e bater a mão nas costas dele. Não, igreja é um lugar da gente olhar e querer corrigir, querer a bênção. Se você vê um seu irmão errado e não fala nada, você está querendo o mal dele. E a gente está vendo que muitas vezes a igreja está se transformando num lugar onde não pode mais tocar, não pode mais falar, e a gente vai assim, tendo dificuldades. A igreja é um lugar de terapia, no sentido de nós cobrarmos uns dos outros, incentivarmos, ensinarmos uns aos outros e vivermos juntos uns com os outros. Então nós vamos parar por aqui. Os irmãos estão comprometidos a voltar na próxima quarta-feira. Semana que vem ainda não é semana de oração, não, né, Marcos? Olha lá no papelzinho. Para a gente continuar o nosso estudo. Discernindo a idolatria. Uma tarefa difícil, mas possível. Qual é a idolatria do meu coração? Uma das coisas que Felipe falou, não está no livro, o que você é levado a pensar naquela hora que você está à toa, naquela hora que você não tem um outro compromisso, alguma coisa? O que o seu coração está sempre sendo tentado a buscar? Talvez isso seja a sua idolatria, aquilo que você precisa cuidar.